Boa tarde. Estamos aqui dia 18 de outubro de 2020 e hoje nós vamos falar sobre dificuldades de aprendizagem. E nós convidamos a psicopedagoga Renata Batista para já estar conosco na sala. Ela trabalhou com o Vitor Rafael, ela tem o consultório dela no Alcântara e ela vai contar para vocês um pouco do que ela viveu, né, com o Vitor Rafael, como ela pegou o Vitor e como ela deixou, né? E ela vai falar para a gente quais são as principais dificuldades de aprendizagem e nós, como professores, né, da escola dominical, quais são os sinais que a gente pode detectar nos nossos alunos, nós como leigos, né, nós não somos professores de formação, mas damos aula na nossa escola dominical, e como que a gente pode detectar esses sinais, tanto em adultos quanto crianças, e como que a gente pode também fazer para ajudar, qual o caminho que a gente pode apontar para indicação de tratamento para esses problemas, né? Mas antes, eu vou pedir o Vitor, cadê ele? Sumiu. Sumiu. Fugiu. Cadê ele? Tá aqui. Tá aí. Vitor, para ele fazer uma leitura. E logo depois nós vamos orar e vamos passar a palavra para Renata. Vitor, cadê tu? Aparece aí, Vitor. Isso. Ele vai fazer a leitura de João capítulo 14. Pode ler, meu filho. Depois eu vou explicar para vocês o porquê que ele está lendo. Eu não, a Renata que vai explicar. Vai, filhinho, pode ir. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejam vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ok, nós vamos orar nesse momento. Eu vou pedir a Ludmila que ative o microfone e esteja orando para nós começarmos a nossa sala de hoje. Amém. Vamos orar então. Senhor, meu Deus, graças e misericórdia, louvado e glorificado seja o teu nome, Senhor. Amém. Colocamos, Senhor, esta tarde diante de Ti, agradecidos, Senhor, por estarmos aqui, por esta oportunidade, Senhor, de aprendermos um pouco mais, nos aprimorarmos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nos ajude, nos abençoe, Senhor, nos dê inteligência, Senhor, para podermos aplicarmos aquilo que vamos ouvir e aprender, meu Pai. Aplicarmos na Tua obra, no nosso dia a dia, conforme a Tua vontade, Senhor. Perdoa os nossos pecados e agradeço pelo Teu amor e pela Tua misericórdia para conosco. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. E agora a Renata está com a palavra. Pode falar. Renata, se apresenta. Eu sou a Renata Batista. Estou muito feliz e honrada em ser escolhida para falar. Toda vez que a gente puder falar de inclusão é sempre muito bom, porque nós temos que incluir, nós vivemos uma diversidade na nossa sociedade, né? Então, nós temos que preparar todos os lugares para todos, sem exceção. Então, falar de inclusão é, para mim, uma grande felicidade. E quando a gente apresenta
né? As diferenças, eu acredito que fica mais fácil para que vocês, como igreja, compreendam e ajude a incluir. Porque o que a gente vai mostrar aqui, hoje eu trouxe, se não me engano, 3 ou 4 tipos de deficiências, que são as invisíveis. Porque quando você tem um cadeirante, quando você tem a pessoa cega, síndrome de Down, é muito mais fácil identificar a deficiência e respeitar, né? Buscar adequar. Quando a gente tem as deficiências invisíveis, que são os transtornos neurobiológicos, que está lá no cérebro, né? E não é visível a todos, fica mais difícil incluir. Então, enquanto igreja, saber do que se trata é muito importante. Por que a criança está agitada no banco da igreja? O que eu posso fazer para acolher? Por que o som da banda da igreja pode atrapalhar? No caso do Rafinha, né? Do Rafa, por que uma dificuldade de leitura que, quando tratada desde cedo, tem solução? Ele pode aprender, tanto que está aí, né? Eu fui na sua formatura, fiquei muito honrada e feliz de ter participado. Agora eu quero ir na da faculdade, hein? Mas eu acho importante a gente falar sempre mais. Eu queria dizer que eu tenho um Instagram que chama @Renata Batista Psicopedagoga, onde todos os dias eu busco falar um pouquinho sobre tudo isso que esses temas relacionados a incluir. Então, querendo conhecer um pouco mais, até do que a gente não vai conseguir ter tempo de falar aqui, tá? Então, vocês podem seguir lá no @Renata Batista Psicopedagoga. Eu fiz uma apresentação. Elaine, você vai colocar para a gente, para seguir, ou vai direto? Vou colocar, vou compartilhar a tela aqui. Compartilha aí. Então, hoje a gente vai falar basicamente de 4 transtornos neuropsicológicos. Então, por que a gente chama transtorno neuropsicológico? É porque acontece no desenvolvimento do cérebro. Em algum momento desse desenvolvimento, o cérebro ele encontra uma dificuldade para desenvolver determinada área. E aí ele gera alguns transtornos, ou para a aprendizagem ou para a vida da pessoa. Tá? Então, essa daí é a primeira parte. Eu coloquei aqui uma forma diferente de aprender, porque todos são capazes de aprender, desde que nós façamos as adaptações necessárias. Né? Então, com adaptação, com tratamento, todos podem aprender. Ok? Pode passar, Elaine. Então, olha só. Primeira coisa a gente tem que compreender é que crianças e adolescentes, ao longo da sua vida, né, elas vão enfrentar fatos e situações que podem estressar. Isso também vai influenciar direta e indiretamente na sua aprendizagem. Por que eu estou falando isso? Porque ser acolhido por uma comunidade também faz muito bem para essa criança. Também favorece o seu desenvolvimento. Ter uma família saudável também favorece o seu desenvolvimento. Então, né, que seja constituído de pessoas emocionalmente reguladas, que sejam capazes de ajudar as emoções da criança, tudo isso também vai favorecer na aprendizagem. Só que existem crianças que, mesmo com tudo isso, elas ainda assim, elas não aprendem. São as crianças que apresentam as dificuldades de aprendizagem. Pode passar, Elaine? A primeira dificuldade que a gente vai falar é o TDAH. Ah, tá. Antes disso, eu separei aqui. Por que eu separei aqui transtorno? Isso, pode ficar aí. Diferenças individuais no aprendizado. Porque, gente, o Rafael, ele chegou para mim, o Vitor Rafael, com uma dificuldade. Ele já tinha o diagnóstico de dislexia, tá? A dislexia a gente vai ver lá na frente o que é. Ela é uma dificuldade que afeta diretamente a leitura. Então, o Rafael veio para mim com um repertório de linguagem muito empobrecido. Ele era alfabetizado,
mas ele não tinha compreensão do processamento da informação. Porque um dos mitos que acontecem na pessoa com dificuldade é que ela não vai aprender. Na verdade, não é isso. Ela pode, inclusive, fazer faculdade, mestrado, doutorado. A questão é como ela vai compreender e transformar e processar essa informação, tá? Então, Rafael veio para mim, um menino que já sabia ler, né, era alfabetizado, mas não conseguia compreender o que falava, o que lia. Ele não conseguia expressar o que ele... Então, por exemplo, se a gente visse uma figura, né, uma imagem qualquer, ele não conseguia expressar o que aquela imagem passava para a gente, o que transmitia de mensagem. Esse próprio versículo que leu da Bíblia, ele não conseguiria, até pouco tempo atrás, entender a mensagem que esse texto bíblico estava passando. Porque dentro do cérebro dele haviam coisas que precisavam ser ajustadas. E é por isso que eu falo que é invisível, porque olhando para o Rafinha, esse moreno alto, bonito, a gente não diz que ele apresentava aquelas dificuldades. E aí nós fizemos um trabalho bem forte, assim, em relação a essas dificuldades, com atividade chata também. Eu falava muito isso para ele, né? Rafa, eu sei que a atividade é chata, mas é que agora a gente precisa fazer assim. Porque são treinamentos, gente, para modificar o cérebro. Ele era um cérebro que ele precisava... É como se a gente, né, entrasse na academia e já quisesse resultado imediato. A gente sabe que não é assim, né? Então, a gente ficou, se eu não me engano, Elaine, ficamos 2 anos, 3 anos, não foi isso? Não, foi mais. Não, foram 3 anos, né? Uns 3 anos, porque isso. Agora, o Rafael que deixou a psicopedagoga é um Rafael que agora lê, compreende o que lê, né? Que sabe também qual é a sua limitação e sabe qual é a estratégia que ele precisa usar para aprender melhor. Então, assim, a acadêmica vai ter dificuldades, mas ele para superar essas dificuldades. Essa é a diferença entre quem faz o tratamento e quem não faz, né? Porque com o tratamento, ele consegue superar e usar isso por toda a vida acadêmica e de trabalho, vida social, né? Não precisa ser mais a criança acanhada, quieta, que não fala, né? Inclusive, depois ele ficou bem assanhadinho na escola, ganhou medalha, né, de melhor redação, enfim, depois ele borboletou, como eu costumo dizer. Mas é isso, depois de um trabalho bem intensificado e baseado no aprendizado individual do Rafael, porque não existe o mesmo aprendizado para todos os alunos. Esse é um erro comum da escola. São 40 crianças, 30 crianças numa sala de aula que a escola acredita que todos tenham que aprender do mesmo jeito. Então, quando a gente sabe que, na verdade, não é. Então, o que pode ser diferente de uma pessoa para outra, né? Os seus fundamentais, que é a família que ele está envolvida, os suportes que ele tem, né? A língua e o processamento da linguagem. Então, quer dizer, essa família conversa, essa família tem leituras, ouve música, frequenta lugares sociais para que a linguagem e o processamento da informação dessa pessoa seja melhor. A audição, auditivo, tá? Então, assim, questões sensório-motoras, só para vocês terem ideia de que, apesar de ser no cérebro, e apesar de ser uma coisa, são vários fatores envolvidos, e isso é o que vai diferenciar o Vitor Rafael do Joãozinho, que também tem a dislexia. É isso que vai tornar as duas pessoas diferentes, porque cada um vai ter uma reação diferente. Vocês viram o filme, né? Como Estrelas na Terra, e vocês viram o modelo de escola que eu falei, que é aquela escola que quer que todo mundo seja igual, que não aceita, né? E mediante o professor olhar para aquela criança,
aquele mundo se abriu, né? Eu lembro, esse filme é encantador, né? Eu já vi esse filme há bastante tempo, eu uso nas minhas palestras, quando o professor vai conversar com a família, como essa mãe se sente culpada. Por quê? Porque era uma criança hiperativa, porque ele era uma criança que não fazia as coisas direito, porque ele era uma criança que não dava a resposta que a mãe esperava. E a mãe achava que aquilo era teimosia, bagunça, birra, né? O que muitas pessoas acham ainda hoje em dia, né? Tem pessoas que chegam até, inclusive, falar que é frescura, quando a gente sabe, na verdade, que não é, que é um desenvolvimento cerebral que vem diferente. Não é culpa da gestação, tá? Porque é sempre importante falar para que nada se recaia sobre culpa de mãe, né? Então, não é culpa da mãe, apesar de ser genético, nem é culpa do pai, nem é culpa da mãe. Quando é genético, significa que aquele gene já estava na herança familiar e alguém vai ter a sorte de aflorar aquele gene. No caso da família de Elaine, foi o Rafael. Mas se a gente fizer um histórico da família de Elaine, ele pode ter um tio que também tem uma característica semelhante, ele pode ter um primo, porque quando a gente fala de questões genéticas, é aquilo que está ali no gene da família. Tá bom? Podemos passar, Elaine. Então, o primeiro é o TDAH, que eu vou falar com vocês, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Nas pessoas com TDAH, na igreja, por exemplo, predominar uma agitação das crianças, mas é uma agitação excessiva. Sabe aquela criança que a gente olha e fala, meu Deus, esse garoto não para. Nada que a gente faça consiga distraí-lo, não tem nenhum recurso que a gente consiga fazer. É porque dentro da cabeça dessa criança, os neurotransmissores, eles agem de forma mais rápida e influenciam a atividade. O TDAH, gente, tem como nome transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Então, essa criança pode só ser hiperativa, né? Que geralmente ela vai ser chamada de bagunceira, mas ela não é. É uma coisa que vai além. Sabe, a criança não consegue dormir, para vocês terem ideia. Aquela criança que não dorme parada, ela dorme, mas ela se mexe para lá e para cá, um sono muito parado. Então, são crianças hiperativas. Quando parada, estão sempre assim, ó, sacudindo ou roendo unha. Ou então, ele pode ser também ter somente o déficit de atenção, que significa que, enquanto na hiperatividade existem muitos neurotransmissores, está trabalhando muitos neurotransmissores, no déficit de atenção tem pouco, então faz com que ele tenha um tempo diferente para raciocinar. Então você quer a resposta e você fala, vamos lá, gente, fala, e aí? E aí acaba que ele fica conhecido como lento ou lerdo. Essas são pessoas com TDAH. Até é difícil mesmo de compreender o que a gente fala. Pode passar, Elaine. Então, olha só. É um transtorno muito comum nas crianças e adolescentes, e ele é o mais comum que a gente recebe no consultório. Ele acontece em de 30% a 5% de crianças, tá? E acontece no mundo todo. Isso não é uma coisa só do continente americano, porque existe um mito de que só os americanos são mais hiperativos, tá? E mais da metade dos casos, o transtorno, ele vai acompanhar a vida. Por que eu estou falando isso? Porque não tem cura. Então, se essa pessoa, essa criança ou adolescente se tratar ainda na infância, ela vai saber usar mecanismos de que lá na frente, na vida adulta, isso não vai causar tanta perturbação, sabe? Tanto impedimento. Então, por isso que a gente fala que essa vida adulta pode ou não ser prejudicada dependendo do resultado do tratamento que teve na infância. Pode passar, Elaine.
Quais são os sintomas que você pode reconhecer? Então, como eu falei, a gente tem 2 tipos, a desatenção ou a hiperatividade com impulsividade. Você vai ver se ela é muito avoada, muito lerda, você fala e tem que falar, tem que falar. Essas são as crianças que a gente chama mundo da lua, que está no mundo da lua. Geralmente ela é estabanada, ela deixa as coisas cair. Essas são as crianças desatentas. E tem também as crianças que a gente fala que tá com bicho carpinteiro, que são as muito agitadas, que parece que tem um motor, sabe? Elas nunca param quietas. E aí são as crianças hiperativas. A gente está falando criança, mas lembrando que a gente leva isso para a vida adulta, né? Eu mesma, o meu jeito de falar, gesticular e falar até rápido, às vezes, demonstra uma certa hiperatividade. Então, é sempre importante conhecer para identificar, mas não para diagnosticar. O diagnóstico ele é sempre feito com acompanhamento médico. Alguém tem alguma dúvida sobre TDAH? Quer perguntar agora? Porque aí eu já vou para outro. Então, vamos lá. Pode passar, Elaine. Então, aí eu já falei o que está escrito aqui mais ou menos, né? Que acontece com os adultos, né? Os sintomas que acontecem. E sempre, a maioria das vezes, a gente tem outras questões associadas. Inclusive, uma frequência é que pessoas não tratadas na infância, na vida adulta, elas podem ter maior frequência de abuso, de uso de drogas e álcool, ou até mesmo de ansiedade e depressão, tá? Pelo não tratamento desde a fase infantil. Pode passar. Outro transtorno que eu trouxe aqui para falar com vocês, que tem sido muito frequente, é o autismo, tá? O autismo, ele é um transtorno neurológico de desenvolvimento, né? Ele aparece nos primeiros anos de vida, mas não é uma coisa que se pega. É porque os 3 primeiros anos de vida, eles são fundamentais para a nossa vida social. É a nossa resposta de desenvolvimento social. É quando a gente começa a falar até os 2 anos, quando a gente balbucia nos 6 primeiros meses, a gente ri para o outro, brinca na escola. Então, é por isso que nesses 3 primeiros anos, não é que vai diagnosticar com 3 anos não, tá, gente? Porque já é possível, inclusive, diagnosticar com 8 meses de idade, por exemplo, identificando algumas características do bebê. Mas esse transtorno ele vai ser caracterizado pela falta de algumas situações de comunicação social e na interação social. Mas isso vai acontecer em múltiplos contextos. Então, assim, muita gente fala, a pessoa tímida, ok, a pessoa vai ter dificuldade de se comunicar, mas aquilo vai acontecer em vários lugares. Então, essa pessoa vai ter prejuízo na igreja, ela vai ter prejuízo no mercado, ela vai ter prejuízo em casa, porque ela não vai saber se comunicar. E a gente sabe que comunicar, gente, por sermos seres sociais, é o que nos faz evoluir, né? Então, a pessoa com autismo, ela fica estagnada e ela fica conhecida também como aquela pessoa que está no seu mundinho. Muita pessoa fala, né, que tem o mundo dela, ela está lá, ela não gosta das pessoas. Não é que ela não goste, é porque ela tem um déficit nas áreas que impedem que ela tenha os trejeitos sociais. Então, por exemplo, aqui no começo, alguém estava falando com o outro, olha, eu já depositei, olha, fulano vai ter que cobrar ciclano. Por quê? Isso é um trejeito social de comunicação. A pessoa com autismo vai ter déficit nesses trejeitos, nessas necessidades de comunicação social. E isso é que vai ficar. E na interação, então, por exemplo, nos grupos da igreja, sempre vai ser aquela pessoa que vai preferir não participar, sabe? Ela vai ter dificuldade de participar, ela não vai saber falar. Isso vai ser uma coisa comum
as pessoas com autismo. O autismo ele pode ser definido em 3 níveis, nível 1, 2 ou 3, dependendo do tipo de prejuízo ou de comunicação social ou de interação social que a pessoa tenha. Pode passar, Elaine. Então, antes de falar de dislexia, porque agora eu trouxe uma coisa bem específica, já que essa foi a solicitação, porque verificou-se que na igreja tem um membro, né, que também precisa dessa ajuda. Então, vamos identificar mais a dislexia. Mas alguém tem alguma dúvida em relação ao autismo? Quer fazer pergunta? Vocês estão muito tímidos. Nem parece aquele pessoal que estava conversando antes de eu falar. Eu estava aqui só observando vocês. Não? Então tá. Então, olha só. A gente viu o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, e a gente viu o autismo, que vem sendo cada vez comum, porque nós temos cada vez melhores ferramentas para diagnosticar. Então, provavelmente, na comunidade congregacional de vocês, lá de Vista Alegre, tem pessoa com autismo, tá? Ou não foi diagnosticado ou não foi comunicado para a igreja, mas provavelmente porque cada vez tem sido mais comum. Para vocês terem ideia, o autismo, quando ele foi descoberto nos anos 70, era 1 para cada 99 pessoas. Nos anos 2000, ele já era 1 para cada 50 pessoas. Olha esse salto, né? Mas também de acordo com a qualidade nas ferramentas de diagnóstico. E há 2 anos atrás, a métrica é de que ele já era 1 para cada 34 pessoas. Então, é por isso que eu falei que é bem provável que o nosso círculo social tenha alguém com autismo. Autismo seria só uma aula aqui, porque, por exemplo, o eco da igreja, geralmente igrejas têm uma acústica bem diferente, né? O teto mais alto, a música, o cheiro das pessoas, tudo isso pode influenciar na pessoa com autismo e até impedir com que ela participe. Então, o autismo seria só uma aula para falar das diferenças individuais do autismo, tá bom? Mas provavelmente lá na congregacional tem alguém com autismo, sim. Agora a gente vai falar da dislexia, ser um pouco Rafa, né, que ele já teve, e entender o que as pessoas da comunidade ali que vocês identificaram, quais são as dificuldades que ela tem. Porque eu esmiucei assim as dificuldades, sabe? Coloquei tópico por tópico. Então vamos lá. Gente, eu estou falando rápido demais. Elaine, tá tudo bem até agora? Me explica, não sei nem o tempo que eu tenho para falar. Tá tudo bem, pode ir, tá tranquilo. Então tá bom, então vamos lá. A dislexia, gente, ele é um transtorno que afeta cerca de 5% da população brasileira. Ela atrapalha a leitura e a escrita. Existem 2 tipos de dislexia: a dislexia adquirida e a dislexia neurobiológica. A adquirida, ela vem devido aos fatores de pouco estímulo ao desenvolvimento. Tá? E a dislexia neurobiológica é aquela na qual o sujeito já nasce com o cérebro predisposto a desenvolver a dislexia. Tá? São crianças com dificuldades de aprendizagem e elas podem ser vistas como desinteressadas, como desleixada. O Rafael, muitas vezes, foi visto pela escola como uma criança que não queria participar. Tá? Então, assim, é o contrário, é que ela não entende o que ela aprende. Então, impede que ela saiba se expressar. Isso é uma das características da dislexia. A gente não tem cura para a dislexia, tá? Quando ela é um distúrbio neuropsicológico, ela se manifesta de uma herança genética, tá? E aí não tem relação com o psicológico. Então, gente, a pessoa não fica triste e tem dislexia.
Não tem nenhuma relação com isso. Ela não, ela foi maltratada e ela ficou disléxica. Isso também não é verdade. Isso é um mito no qual a gente tem que combater, ok? Então, dizer que não tem cura não significa que esta pessoa está condenada a não saber. Pelo contrário, a gente tem como intervir e ter os melhores resultados para essa pessoa. Tá bom? O tratamento ele é feito por uma equipe multidisciplinar, o que significa que não é só um profissional, porque são várias áreas do cérebro que vão ser afetadas. Então, cada profissional entra para tratar a sua área. Então, Rafael teve psicólogo em um momento, depois ele teve a psicopedagoga, depois ele teve a fono. Cada um vai trabalhar a sua área para tentar oferecer, né, garantir uma vida normal para as pessoas com dislexia. Ok? Pode passar. Se ninguém tiver dúvida, pode passar. Então, olha só, vamos para alguns sinais. Agora eu vou começar a falar dos sinais da dislexia. O primeiro sinal que a gente pode observar, a primeira coisa que a gente já vai dizer é que não dá para dizer que uma criança de 4 anos tem dislexia. Apesar de nós, profissionais, já começarmos a observar que sim, ele pode ter um fator pré-determinante, mas não dá para diagnosticar, porque ele precisa ser alfabetizado. E aí já derrubamos o mito, porque as pessoas acham que, por ter dislexia, ele não vai ser, a pessoa com dislexia não vai ser alfabetizada. É mentira. Ele será alfabetizado mediante as adaptações necessárias, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro sinal que eu trouxe para vocês é uma leitura lenta, pouco fluente, sabe? Demora mais para ler, é uma leitura meio embolada, enfim. A leitura em voz alta, ela vai ser menos fluente. São aquelas pessoas que preferem ler em silêncio, porque os olhos trabalham mais rápido. Ela processa a informação pelo olhar, tá? Então, olha só, eu trouxe aqui esse exemplo. Tem esse pequeno texto, a casa e o seu dono. Aí tem esse texto e tem as figuras, que é para identificar no texto. Vocês estão vendo aí que eu fiz esse gráficozinho? Para cima, palavras, e para o lado, minutos. Esse gráfico, ele conta a média de palavras que a pessoa leu por minuto. Então, por exemplo, se eu fosse avaliar alguém aqui, eu ia contar, eu sei que esse gráfico tem, sei lá, eu não sei agora, mas ele tem 50 palavras. Em quanto tempo a pessoa levou para ler 50 palavras? Tá? E aí isso também é um fator determinante, porque vai dizer que ela tem dificuldade. Porque a gente, nosso cérebro típico, né, um cérebro normal, a gente não fala mais de normalidade, fala em cérebro típico, ele é capaz de ler 300 palavras por minuto. É claro que você pode ler um pouco menos, outros podem ler um pouco mais, isso não é uma corrida, mas é uma métrica, sabe? É para a gente saber o que esperar, mas é claro que eu estou falando isso já de adolescente em diante, a gente não está cobrando isso da criança. Então, esse é uma pequena observação. Você leu esse texto, conseguiu identificar os personagens. Olha, no texto tem barata, tem abelha. Aí eu pergunto assim, como é a casa da abelha? Ali está no texto dizendo, a casa é de telha. Se a pessoa lê o texto, essa casa é de telha, quem mora nela é a abelha, e ela não consegue compreender isso, provavelmente essa pessoa tem dislexia, porque ela não está conseguindo conectar as informações do texto. Esse foi um texto bem bobinho assim que eu trouxe, mas a gente tem um texto para cada idade, entendeu? Para cada idade é um texto certo da gente fazer. Então, o primeiro sinal da dislexia é quando a criança não consegue alfabetizar, começa com dificuldade de alfabetização, a gente já começa a perceber. Aí, depois que ela é alfabetizada, sabe, ela não vai além de ler normalmente. Então, assim, se ela ler assim, ó,
A casa amarela do macaco. Ela não consegue compreender na cabeça dela, juntar todas as informações, que casa amarela é uma casa na cor amarela, na qual o macaco mora dentro. Porque, para ela só lê as palavras separadas. Entenderam até aí, gente? Então, vamos lá. Próximo, Elane. As pessoas com dislexia mostram o sinal, e isso é bem ruim, porque a sociedade logo chama essas pessoas de burro, quando a gente não deveria fazer isso, né? Eles sofrem muito bullying, porque frequentemente elas escrevem errado. Isso aconteceu com Rafa, e a primeira providência tomada foi que a escola deveria aceitar alguns erros. Então, assim, para a pessoa com dislexia, alguns erros são consideráveis. Quais são esses erros, gente? Por exemplo, a palavra casa, ela se escreve com S, mas ela tem som de Z. Tá vendo como isso é complicado para o cérebro? Então, esta pessoa, se fizer uma redação e ela tiver algum erro relacionado ao fonema, né, que é o som da palavra, isso vai ser abonado, entendeu? Dá para saber quando é um erro porque a pessoa tem dislexia e quando é um erro porque a pessoa não estudou direito, tá? Nós, profissionais, fazemos essa mediação com a escola e não é assim que a escola vai decidir abonar todos os erros. Eu me lembro até hoje, foi clássico isso acontecer. Eu posso contar as coisas de Rafa, né? Porque foi para isso que eu vim aqui, né? Então, vamos lá. Eu lembro que o Rafa... É porque o Rafa está na sala e adolescente não gosta que falem dele, gente. O meu filho tem 11 anos e já está assim, imagina o Rafa. Mas eu lembro uma vez que o Rafael fez uma redação muito boa mesmo, sobre uma coordenadora. Né, Rafa? Lembra disso, Rafael? A coordenadora era uma história que tinha que inventar, e era uma história do mal, tipo uma história com mistério. Só que coordenadora se escreve com 2 Os. Coordenadora. E o Rafael escreveu com um O só. E aí o professor tirou o ponto do Rafael porque ele estava escrevendo errado, coordenadora. Aí eu falei, mas Rafael, você sabe escrever coordenadora? É que naquela hora de fazer a prova, ele fez, né? E aí não sei, porque assim, as pessoas com dislexia elas vão ter que prestar mais atenção para corrigir a escrita. E aí o professor tirou ponto, e a gente teve que intervir, né? Falar com a escola para que considerasse o ponto do Rafael, porque, na verdade, ele não estava errando porque ele não sabia como se escrevia coordenadora. Ele estava errando porque no cérebro dele havia esse transtorno que impedia que ele tivesse essa consciência rápida, imediata. Porque se ele tivesse lido, corrigido, ele seria capaz. Então, para vocês terem ideia, num concurso público, a pessoa tem, inclusive, direito ao que chamamos de um escriba, que é uma pessoa para escrever, ou um ledor, que é uma pessoa para ler, dependendo do grau da dislexia, se é a dislexia mais para grafia ou se é a dislexia para a audição, a consciência fonológica. Então, quando vai fazer Enem, por exemplo, este aluno ele tem direito a pedir uma prova com uma pessoa para ler a prova para ele, porque ele vai ler, ele não vai ter uma consciência imediata do que ele leu, mas quando ele ouve alguém ler para ele, o cérebro funciona melhor. Vocês estão entendendo como é complexo? E a gente acaba dizendo que simplesmente eles são preguiçosos? Porque nós, na sociedade, como eu falei no começo, a gente tem dificuldade de aceitar aquilo que a gente não vê. Então, são as deficiências invisíveis, né? Então, olha só, esse aqui é um exemplo de atividade que foi feita muitas vezes com o Rafael. Não foi uma vez só, não. Tenho em cada linha dessa daí, eu tenho um grupo de letras, de códigos, e a pessoa, né, que eu estou aplicando a atividade, ela tem que fazer um círculo nos que são iguais. Então, ela olha e vai marcando a linha. Alguém aí está tentando fazer, gente, esse testezinho aí rapidinho?
Toda vez que eu vou falar de testes, sempre tem gente, quando eu boto esse trecho, que tenta fazer um pedacinho. Mas é por quê? Porque é a diferença do olho processar a informação. Então, você vê que tem, por exemplo, na primeira linha, tem a letra D de dado, G de gato e P de papai. A pessoa, ela tem dificuldade, está vendo aqui a minha mão que eu estou virando? De entender que a letra também virou, que o P está para um lado e que o G está para o outro lado, que o D é para um lado, que o B é para o outro lado. Então, isso são as diferenças que geram na pessoa com dislexia. Pode passar, Elaine. Outro sinal da dislexia é a demora para construir frases. Então, na hora de escrever, ela apresenta uma lentidão maior, porque o exemplo que eu dei, a casa do macaco é amarela, ela ainda está produzindo consciência sobre essa palavra. Então, ela tem maior dificuldade. Esse aí também é um exercíciozinho que eu tenho uma frase, mas para formar essa frase, a pessoa tem que decifrar cada código, cada pedaço é uma palavra. Então, rapidamente, vamos lá. A lagartixa, aí a pessoa vai juntando e formando, né? Solta o rabo, então, enfim, quando o inimigo para distrair o inimigo. Enfim, para formar essa frase, ele tem que ir em cada código. Esse é o treinamento do cérebro. Eu estou trabalhando esse cérebro para poder agir, né, mais rapidamente. Ok? Pode passar. Outro sinal da dislexia é a dificuldade de seguir ordens longas. Como, por exemplo, porque afeta no cérebro uma coisa chamada memória operacional. Ou memória de curto prazo, ou então memória de trabalho. Essa mesma memória tem o mesmo nome. Tem 3 nomes diferentes. Primeiro, a gente tem que entender que a gente tem vários tipos de memória, tá? Então, na dislexia, a memória mais afetada é essa operacional. Por quê? Se Elaine falar para Rafael, vai, Rafael, lá em Alcântara, passa na Renata, pega 2 livros emprestados com ela, aí fala o nome do livro. Depois vai lá no prédio do relógio e entrega para José. Essa informação toda para Rafael, ele está misturando lembrar o meu endereço, lembrar qual é o comando, lembrar o nome do livro. Então, é muita informação. Então, geralmente, as pessoas com dislexia têm essa dificuldade. A gente precisa sequenciar as informações, precisa dividir as informações. É por isso que é importante listas, é por isso que é importante anotar as coisas para as pessoas com dislexia. Entendeu? Então, assim, anotar os números de telefone, anotar os recados. Porque senão, alguém ligou para a casa de Rafael, ele anotou. Aí, quando chegar a hora de falar, ele vai falar, porque Elaine só vai chegar em casa de noite. Aí, quando chegar a hora de falar com a Elaine, ele vai ficar, não, peraí, não, o que está acontecendo? Aí ele vai esquecer o que foi dito, porque não anotou e a memória operacional, que é a memória de curto prazo dele, tem esse déficit. Ok? Bora lá! Outro tipo de dificuldade, eu trouxe aqui a atividade embaixo, que é a escrita espelhada. Crianças com dislexia, pessoas com dislexia têm a tendência de espelhar. Espelhar, gente, é virar. Então, eventualmente, a letra E vai aparecer o número 3, a letra P vai aparecer a letra B, a letra G vai aparecer outra letra, porque elas são letras que só precisa dessa mudança aqui e a pessoa escreve rapidamente. Acaba que o cérebro faz elas trocarem mesmo. E aí a gente faz exercício como esses aí, tá vendo? Ó, pinte a figura igual a apresentada. Eu dou vários tipos de figuras iguais,
Mas a memória de trabalho está dizendo o quê? É só a figura naquela direção da azul. A pessoa com dislexia, até para executar, ela tem a tendência, às vezes, de errar, porque ela tem que prestar atenção na direção correta. Ok? Pode ir, Elaine. Outro sinal bem frequente da dislexia é a falta de concentração. Aí, essa aqui é um modelo de atividade, né, que vai lá buscar as figuras, contar e anotar. Mas essas pessoas, elas acabam tendo um déficit de atenção natural mesmo, né? Que ela fica conhecida até como desatenta, quando, na verdade, o seu cérebro apresenta esse déficit, pode prejudicar e se concentrar na sala de aula, por exemplo. Então, uma sala de aula muito cheia, deixar o aluno sentado lá atrás, isso pode prejudicar. Coisas desse tipo podem prejudicar a aprendizagem da pessoa com dislexia. Então, se na igreja a gente quer que essa pessoa com dislexia preste mais atenção, seja na escola dominical, né? A gente tem que colocá-lo sempre à frente, deixar participar. Não é, fulaninho? Não é isso? Porque sempre você está chamando a atenção do cérebro. Você está ali falando, porque aí, opa, Vitor está... Porque a tendência do cérebro é entrar nessa certa falta de concentração mesmo, se desligar. Pode passar, Elaine. Outro sinal é a dificuldade com noção de tempo e espaço. Esse é um modelo de atenção e orientação espacial, né? Mas as crianças com dislexia, elas não têm a noção de quanto tempo aconteceu há uma semana atrás. Para a pessoa com dislexia, esse uma semana pode tanto ter sido ontem, quanto ter sido há muito tempo atrás, porque ela não tem essa noção de tempo, sabe? Ela se perde na noção de tempo e espaço. Algumas acabam, né, no caderno. Eu lembro que para o Rafael a gente tinha uma reguinha que ele no meio é que lia, né? Para poder florescer, porque pode se perder naquele quadro cheio de informações lá do professor. Ou no telão da igreja, por exemplo. Você coloca lá, geralmente nas igrejas a gente coloca telão. A criança, a pessoa, quando tudo, mas dependendo da distância que ela esteja, ela vai se perder tamanho estímulo visual para ela. Pode passar, Elane. Vamos, tá, gente? Aí eu já acabei de dislexia e eu queria falar um pouquinho da descalculia, até trauma da disciplina matemática. E aí o nome para isso chama descalculia. Existe uma parte no cérebro que essa pessoa tenha que aprenda matemática. A descalculia ela pode estar associada à dislexia, mas ela não é um fator. Pode ser que a pessoa só tenha descalculia, tá? Sem ser disléxico. Mas é bem provável que a pessoa com dislexia tenha descalculia, que é um déficit na habilidade de calcular, de executar cálculos. Não é no raciocínio, e sim na forma como executa o cálculo. Então, é aquela pessoa que ela é ótima, papapum, né? Para executar uma continha. Mas se você pedir para ela executar uma operação matemática, de repente um problema matemático, uma equação, ela não vai conseguir, porque ela não vai dar na apreensão das regras matemáticas, né, dos cálculos matemáticos. Pode ir. Olha, já acabei por aqui, porque eu fui falando sozinha, ninguém me perguntou nada, quer que eu fale mais alguma coisa? Eu tô aqui, esperando vocês, cheios de dor. Eu
Ok. Alguém quer perguntar alguma coisa? Fazer de forma... Pode acionar o microfone, pode perguntar. Não, tá muito claro. A explicação está bem clara. Está dando para entender com clareza. Por isso que a gente não está perguntando, por isso que nós não estamos perguntando. Está bem claro, está bem, né, tá bem compreensível. Renata, deixa eu te perguntar uma coisa. Não, é trazer... Sim, pode falar. Por exemplo, essas crianças com dislexia, descalculia, elas podem fazer parte da turma normal na escola? Cabeça com cabeça, ele olhando para a nuca do colega da frente? Eu só ouvi até a parte que você falou da turma normal da escola. Repete para mim o que você falou depois. Eles podem frequentar a turma normalmente, eles olhando um para a nuca do outro na frente? Porque a cabeça do colega da frente é uma distração, né? E eles podem frequentar essa turma normalmente? Então, eles podem frequentar a mesma turma, se eles estiverem habilitados, tiver passado e tudo mais, mas vai precisar das adaptações, como eu falei aqui. Então, alguns precisam sentar lá na frente, alguns precisam colocar um abafador de ouvido que faz com que ele ouça, mas que os ruídos sejam eliminados, sabe? Então, a gente vai usar algumas adaptações, participe e ela participe com qualidade. Mas aí são adaptações muito individuais. Então, para alguns, vai ter o abafar melhor à esquerda. Tudo vai depender muito da necessidade individual desse aluno, mas ele é capaz de estudar normalmente e participar da turma. Agora, por exemplo, nas escolas, né, a maioria das escolas são conteudistas. Como eles vão aprender com escola conteudista? Com a nossa briga, né? Com a nossa luta diária para que a escola não faça desse jeito. Infelizmente, a gente ainda vive uma sociedade, né, que está voltada para a mão de obra, para a formação de mão de obra. A gente sabe que no futuro o mercado de trabalho já não pede mais só uma formação técnica, mas a escola ainda não mudou. Então, eu acredito, Elaine, que quanto mais a gente fala aqui, por exemplo, eu falando com pessoas da igreja, essas pessoas se conscientizam mais e buscam por uma escola melhor para o filho no futuro, sabe? De repente, ao matricular o filho, que coisas ela vai observar? Meu filho vai ser incluído, né? Porque antes a criança aprendeu, ok, tudo bem, não aprendeu, ela que vai ser burra, não vai dar certo. Hoje em dia a gente sabe que não, que a gente precisa adaptar e que todos podem aprender. Então, assim, é direito da pessoa, né, com os transtornos, de terem as suas adaptações escolares. Existem leis para isso e a escola tem que cumprir a lei. Então, ainda que seja conteudista, por exemplo, a pessoa com dislexia, com TDAH, tem direito a ter o conteúdo adaptado. Ou seja, ao invés de ter um texto gigantesco, ele tem direito a ter um texto reduzido, a uma prova mais explicada. Ao invés de ter muitas questões, reduzir o número de questões. Tudo isso são direitos da pessoa que é com TDAH e até mesmo do autismo. Por isso eu trouxe esses, por quê? Porque como é invisível, muita escola, Elaine, nem é só o fato dela ser conteudista, é ela não ser inclusiva, ela não querer adaptar, porque elas dizem, por exemplo, eu já ouvi de escola, que adaptar material é dar chance para o aluno. Eu não vou dar chance para esse aluno, não. Na verdade, o que a escola tem que fazer é dar chance para o aluno, né? É papel da escola dar chance para o aluno. Mas elas agem como se isso fosse fazer, como eu vou dizer,
fazer ele, quando na verdade não é. Entendeu? Então, assim, a gente lutar cada dia mais por uma escola inclusiva, que avance nos direitos individuais de todo mundo, porque, gente, por exemplo, se o fulaninho perdeu a avó e ele tem uma prova no outro dia, provavelmente ele não vai fazer uma boa prova, ele pode ser o aluno mais nota 10 que teve. Se só essas questões já influenciam, imagina ter uma coisa, o seu cérebro nasceu daquele jeito. Então, é preciso lutar para que todos os espaços sejam inclusivos, né? É isso aí mesmo que eu ia te perguntar. As escolas, elas já possuem mecanismos, por exemplo, uma mediadora para ficar com o aluno na sala de aula, para fazer o aluno entender o que ele está fazendo, o que a professora está explicando, ou então na hora da prova, por isso que eu dei a sugestão de assistirem o filme Um Sonho Possível, que conta uma história real, que ele era um adolescente que teve problemas familiares, mas além desses problemas familiares, ele tinha um problema que ele não conseguia fazer prova escrita. Não conseguia. E uma professora descobriu que ele conseguia fazer prova oral. Que se ela fizesse as perguntas para ele, você se lembra e tal. Aí ele falando... Aí eu me lembro que a professora estava numa aula de história falando de Napoleão Bonaparte. Aí ele falou assim, aquele que tinha aquele chapéu assim, e ele contou toda a história de Napoleão Bonaparte para ela, porque ele se lembrou que Napoleão usava um chapéu diferente. Né? Então, as escolas já têm esses mecanismos para ajudar essas crianças? Olha, Elaine, são coisas bem simples. Parece que é muito difícil, muito distante, mas não é, não. A escola ela já tem, porque a mão que faz isso é o professor, é a mão humana. Né? Comprar um material caro precisa de alguém disposto a fazer. O que acontece, Elaine, fazer, tá? A realidade é essa. E agora a gente até teve um retrocesso, que foi uma nova lei assinada pelo presidente. A escola não podia negar o acesso, ela tinha que fazer todas as adaptações, tudo, porque era obrigado em lei. Agora, o presidente eleições vai para a escola técnica. A escola especial. Então, o autismo, em muitos casos, a gente faz escola pública, porque aí, na escola pública, a gente consegue o mediador, né? E a escola para estagiário, sabe? Que deixa o estagiário na sala. Mas é um material, porque é um material humano, não é uma coisa que tenha que comprar, que mudar o preço, e entendendo melhor essas questões invisíveis que dificultam a vida, né? Porque a pessoa não consegue dar ônibus, Elaine, a pessoa não vai para a igreja, porque se na igreja todo mundo tiver louvando o louvor que está lá no telão, e ela não sabe ler, então ela não vai sentir hoje. Gente, elas vão sendo excluídas e vão vivendo à margem. Não sei se vocês já viveram isso, de estar no mercado, de repente alguém, que preço é esse aquela cidade, que ela reconhece o ônibus, sabe? Tem pessoas que são
treinadas para ir e voltar somente com aquele. Não fica sendo número, fica sendo um código para ela. Fez a gente falar mais. Eu sou muito... algumas pessoas me chamam até de muito militante nesse sentido, mas pouco, sabe? Eu me lembro que, poxa, o professor ia tirar... A redação do Rafael estava maravilhosa, porque tinha uma história, a cabeça dele conseguiu funcionar para criar uma história. Aí ia tirar ponto do garoto só porque ele escreveu coordenação. Assim, são essas coisas que são muito poucas. Por exemplo, as crianças com autismo, algumas têm facilidade. Não, é uma ferramenta chamada comunicação alternativa. Você acredita que tem escola, que a criança leve o tablet para a escola porque vai dizer que ele vai ficar joguinho? É porque não entende de que esse cérebro é um cérebro diferente. Que fez... Porque a escola não fez espontânea vontade, infelizmente. Eu não conheço escola que faça, não. Precisa de o Rafael era realmente uma excelente escola. Se a pessoa tirar nota baixa, não entra. Ou seja, ela já faz uma sessão por a gente entender a forma. Então, assim, pode em qualquer idade, mas quem sabe não colocá-lo em outra função que ele possa ser incluído dentro da igreja, que ele possa, para a igreja tenha mais escola para escola dominical, bíblica, né? Mais acessível. Porque eu me lembro até, a gente passa por um ano de processo de aprendizagem da Bíblia e tal. E tinha umas pessoas idosas, assim, que às vezes não compreendia, se sentiu incomodada. Eu digo incomodada no sentido de que afetou ele, porque alguém tem isso e em algum momento está sendo prejudicado. Então, de repente, os pastores tem escola que faz, não tem, não. Infelizmente, é uma luta diária nossa, assim. Realmente, a gente foi uma briga, né? Uma briga que eu comprei com a escola, mas graças a Deus a gente venceu, né? Eles deram todo o suporte para o Vitor Rafael e o que ele precisou em termos de ajuda na escola, ele teve, né? E Fernanda, com relação ao ensino público, Fernanda trabalhou muito... Elane, seu microfone está fechado. Não, está aberto. Está aberto, estou escutando. Está todo mundo me escutando? Desculpa, para mim ele apareceu fechado aqui, eu não te ouvi. Vai. Tá. Então, a Fernanda, né, minha enteada, ela trabalhou muito como mediadora, né, nas escolas públicas de Itaboraí. Então, ela sempre é uma criança que tinha problemas e até outros tipos de problemas assim, mentais severos, né? E ela trabalhou muito como mediadora e fazendo muitas atividades. Então, quer dizer, até o ensino público ele está muito aberto para isso, né? Para professores mediadores, para ajudar essas crianças a serem incluídas
dentro de uma escola tradicional, né? Nas escolas, nos modelos de escola que a gente tem aqui no Brasil. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Se não tiver mais perguntas, nós vamos encerrar. Fala, Nelma, quer falar? Eu sou professora da escola pública, né, municipal aqui em São Gonçalo, e nós temos sempre essa resistência, né, com criança com professor, chamamos de criança especial, né, e eu trabalhei desde um aluno nosso, 4 anos, bastante tempo nós estivemos recebendo a educação infantil, e ele era autista, mas os pais, a mãe até aceitava, o pai não, ele ficou conosco até o 4º ano. Nós alfabetizamos ele através de conhecer muito número. O número, ele se interessava por número, ele quando assistia os futebols, o número da camisa de jogador, ele sabia o nome. Na segunda-feira eu sabia que eu tinha que saber toda a aula de esporte, queria comentar comigo, placa de carro que ele via, sabia os números, dizia tudinho as letras, mas para ler, como alfabetizar essa criança? A gente mandava o caso para a Secretaria de Educação, porque era recente, não tinha essa noção da inclusão, né, do aluno, até também nós não conhecíamos, que nós fazíamos. Fiz o normal, né? Fiz a pedagogia, mas essa parte não foi passada. Então, ele vai aprendendo dia a dia com o aluno. E ele, então, ele chegava e ele conhecia o número. Falei, como ensinar essa criança? Então, nós vamos trabalhar com ele, alfabetizamos ele através de números. A letra A, o número 1, e formava as palavras. E todo mundo ficava assustado. Como é que ele chegasse na nossa mão? Aquela professora ficava de um ano para o outro, e ele foi alfabetizado. E ele conta se ele sabia tudo, se já estava na frente do outro, eu começava a usar ele para ajudar o coleguinha, e sempre inteirando. O pai chegou no 3º ano, era a 3ª série na época, e hoje é o 4º ano, o pai estimou que era a marcação da escola com o filho dele, mas ele foi alfabetizado, né, nós lutávamos com a Secretaria de Educação, e eles também sabem informar como trabalhar, e nós fomos uma com a outra, graças a Deus, a nossa escola é muito inteirada nisso, nós somos parceiros, professores, merendeiro, e a gente sempre trabalhando, conseguimos alfabetizar esse menino. Mas que pena que ele ficou conosco até o 4º ano, que o pai estimou que era a marcação com a criança, com o filho dele, que queria ensinar o filho dele diferente dos outros, o filho dele não era diferente. Também temos uma outra menina que trabalhou que também veio desde a educação infantil, ela é autista severo, de agarrar o cabelo da gente, puxar, e tem todo esse contato. Então, nós lutamos muito com a Secretaria de Educação de São Gonçalo, para que não mandasse professor de apoio, porque numa educação infantil, você com 20 crianças em sala de aula, um professor para dar conta de todas essas crianças, mais essa criança especial, especial, né? Diferente, a aprendizagem dela é diferente, mas a mãe também não aceitava, mas eu queria botar no colégio, largava lá, e até agora ela está com 15 anos, e a escola que trabalha com ela na questão, conseguimos uma professora de apoio, da questão de trocar, absorvência, essas coisas, tudo isso a escola, nós professores estamos trabalhando isso com essa criança. Temos outro também, que a mãe foi mais parceira conosco, né? E ele agora já está no 5º ano, também está lendo, veio desde a educação infantil, tudo isso com nós, lutando, até conseguir um professor de apoio, né? Porque para nós e para os pais não é nada demais, para a Secretaria de Educação é um a mais, é um ganho, né, uma despesa a mais para a Secretaria de Educação. Mas nós lutamos, corremos atrás, batalhamos por isso, e agora nós temos professores de apoio que ajudam os nossos alunos, né? E nós temos um bom grupo de crianças chamadas especiais, que não é especiais, né? Crianças que têm essas dificuldades de dislexia, nós temos 4 autistas, nós temos 2 com síndrome de Down, nós temos um cadeirante, né, um que é tratado em casa, agora está internado, então tem a professora que vai em casa, agora época da pandemia, nós estamos acompanhando, né? Mas os outros, fomos assim, batalhando, professor, secretária, nós sempre trabalhando junto para conseguir. A dificuldade maior nossa são pais que não aceitam, né? Nós damos graças a Deus porque a Elaine entendeu, né? Tem a Elaine que acompanha, o Anderson, a Terezinha, então só para acompanhar o Vitinho, isso cresce bastante. Então, muitos nossos pais, nós vimos que nós estamos batalhando, juntando, mas você manda para a Secretaria de Educação, aí você custa achar um psicólogo para atender essa criança, você custa encontrar um psicopedagogo, né? Primeiro que havia aquela rincha, né, de professor com psicólogo, né? O professor não é psicólogo, não é mesmo, não é médico, mas é as crianças que passam nas nossas mãos, 4 horas você passa com ele, você detecta a dificuldade da criança, aí você passa para os pais. Aí tem aqueles pais que não querem ter trabalho de acompanhar, né? Então, é muito importante, talvez ver assim a criança, né, e a gente vai aprendendo a cada dia.
Eu, no caso, como já tenho 35 anos de magistério, comecei cedo, então, na nossa época, não era explicado esses detalhes de dislexia. Então, agora, nessa questão da inclusão, eu colocando todas as crianças na escola, nós, como professor, tem que dar o jeito, tem que ensinar. Aí os pais acham que o problema é da escola, não quer acompanhar. Quando você chama para conversar, eles não querem assumir essa responsabilidade. Então, é uma questão de muito carinho, de ter muito amor, muita dedicação. Eu louvo a Deus, porque a Elaine conseguiu entender isso. Né, Elaine, Terezinha, toda a família, e acompanhou e conseguiu vocês, a escola que deu esse apoio a Vitinho. Eu louvo a Deus pela vida de Vitinho. E me entristece muito, meus pais não conseguem entender isso, que a criança precisa de um acompanhamento. E acho que a gente está excluindo, não estão excluindo. Nós estamos tentando trabalhar. Então, eu estou vendo a sua fala aqui, isso é muito importante. E que a nossa igreja precisa se envolver, né? Nós tivemos bastante crianças com dificuldade na nossa escola dominical, na igreja, no cultinho das igrejas. Então, agora estamos conseguindo entender o porquê, né? Nós tivemos o Léo da Nurimar, que com o tempo foi crescendo a dificuldade do movimento, a mãe vai tirando a criança da igreja. Por quê? Porque nós, enquanto professor, enquanto igreja, não entendíamos aquela situação. E a gente sente não poder ter acompanhado, né, essa trajetória com as mães. Temos o Leandro, né? Que é agora na Valentina, né? Nós tivemos agora de menino também, tem várias crianças que nós precisamos, agora nós já entendemos, sabe o porquê. Então, como igreja, poder ajudar essas mães a acompanhar e saber o quanto é importante acompanhar essas crianças e como eles são preciosos para nós. Daí eu agradeço pela sua palavra. O que você fala, e você vê, Nelma, que você precisou do olhar, né? Você precisou de você olhar atento. Então, assim, a igreja precisa olhar atento, porque essa mãe, se ela tiver muitos olhares, a criança dela é bagunceira. Se muita gente ficar olhando para ela, a filha dela é bagunceira, ela vai deixar a igreja, né? Do contrário, precisa a igreja acolher, precisa ter um espaço para essa criança que não consegue ficar no culto 1, 2 horas, sabe? Os idosos que têm uma compreensão diferente. Então, sempre que não é a primeira igreja que me pedem, né, para falar, mas eu sempre falo disso. Os lugares, eles precisam tornar acessível. Se o acessível é desenhar, então vamos desenhar. Você não alfabetizou pelo número, então vamos fazer assim. Então, assim, olhar. Não precisa de máquina, não precisa comprar nada caro. É o olhar até a necessidade individual que a gente pode mudar e pode fazer no dia a dia. E a questão dos pais realmente é fundamental. É necessário investir tempo. Tempo para ir na escola, conversar com os professores, conversar com a coordenadora e dialogar e investir tempo no filho e acompanhar e ficar ali. E se tiver que levar numa equipe de multidisciplinar, tem que levar, como eu levei, minha mãe, né? Minha mãe muito mais do que eu, porque era no horário de trabalho, e levava na fruta. E engordava a Renata com um monte de mimos e levava na fono, levava na psicóloga e levava na Renata, na psicopedagoga, e eu tinha que ir na reunião da escola, chegava mais tarde. É investimento de tempo. Tem que fazer a parceria, né? O que a escola de Vitor sempre fala, é a parceria escola-família. Sem a parceria, a criança não consegue se desenvolver. Por mais que a escola se dê, mas se os pais em casa não der o apoio, não fizer a continuidade, é muito difícil. A gente trabalha, se desgasta. O ano passado eu também com autista, esse ano estou com autista, né? Mas agora já tem a professora de apoio que já nos aconselha isso aí nessa parte, mas né, apesar que a gente encaminha e tudo, muitos pais não vão, mas graças a Deus tem nos dado visão, tem nos dado amor e dedicação para trabalhar com essas crianças, é muito gostoso. Né? É árduo, mas é muito gostoso. Verdade. Renata Magirena, Vitinho lendo esse João 14, né? Que benção. É muito gratificante. Mais alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Senão nós vamos terminar. Mais alguém quer falar? Então vamos encerrar. Nós queremos agradecer
muito a Renata por ter aceitado o nosso convite. Que Deus te abençoe, que te revista assim de cada vez mais entendimento para ajudar, né? Ajudar essas crianças, esses adolescentes e, sobretudo, os pais também, né? Que precisam desses esclarecimentos para poderem também ajudarem os seus filhos. Eu vou pedir a Nelma, que aí já está com o seu telefone. Oi, Denise, fala, minha querida, que a gente não estava te vendo, fala. É uma pergunta. A pessoa que tem dislexia pode apresentar só um ou dois sintomas e ainda ser disléxico? Isso existe? Eu acho que ninguém ouviu. Precisa cumprir algum grupo de sintomas, tá? Não pode ser só uma coisa ou só duas, mas ela pode não ter tudo, sabe? Ela não pode ser todas aquelas, ela pode não ser todas aquelas coisas, mas existe um grupo, uns fatores que a gente chama de score, né? Que a gente diagnostique ela com ou não dislexia. É jóia. Agora, se ela só tem a falta de compreensão, se ela só tem a leitura, uma alfabetização ruim, porque as pessoas menosprezam mais uma da vida escolar. Então, pode ser que não seja dislexia e seja só uma alfabetização ruim mesmo, entendeu? Bom, obrigada. Mais alguém quer perguntar? É porque nem todo mundo está aparecendo aqui na minha tela. Então, tem que falar, ligar o microfone e falar, senão eu não consigo ver. Ninguém mais? Então, vou pedir Nelma que esteja encerrando, agradecendo a Deus, né, por mais essa sala que a gente teve aqui nessa tarde. Pai, nós queremos te dar graça por este momento. Ó Deus, tão gracioso que nós estivemos aqui com a Renata, aprendendo, ó Deus, como lidar com essas dificuldades que nos têm apresentado às nossas crianças. Te louvamos que és um Deus de amor, tu colocas em nosso coração a sabedoria, o conhecimento, as técnicas, ó Deus, e tu nos orienta para como trabalhar, como, ó Deus, lidar com cada uma dessas nossas crianças que são tão especiais para ti e para cada um de nós. Te pedimos sabedoria para os pais, para que possa acompanhá-las, possa educá-las, ó Deus, de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer. E, ó Deus, tu nos abençoe a cada um de nós profissionais, ó Deus, nas nossas áreas, ó Deus, para que possamos, ó Deus, como igreja, como servos de Deus, poder auxiliar, ó Deus, essas famílias, essas crianças, nos dê, ó Deus, a percepção, nos dê, ó Pai, o carinho, a atenção para lidarmos, ó Deus, com essas famílias, com essas crianças que precisam, Deus, dessa atenção mais apurada, ó Deus, da capacidade. Deus, te louvamos por todas as crianças que têm se concedido a bênção, Deus, de ser acompanhada, de ser instruídas, ó Deus. Ó Deus, quão gratificante é a vida de cada uma dessas crianças, como nos é preciosas, ó Deus, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens. Te louvamos, ó Deus, porque tu tens nos dado sabedoria, tu tens, ó Deus, nos usado para a tua honra e para a tua glória, para abençoar a vida dessas crianças. Deus, muito obrigada por essa tarde, muito obrigada por essa live, meu Deus, por mais o aprendizado que nos concede, ó Deus, a cada um de nós, que possamos olharmos para cada uma da situação com carinho, com amor, nos dedicarmos cada vez mais, Senhor Deus. Deus, muito obrigada pela vida da tua serva Renata, continua usando seu ministério, seu trabalho, abençoando, orientando, ó Deus. Muito obrigada pela vida da tua serva Elaine, ó Deus, tem nos proporcionado esses momentos, ó Deus, de aprendizado. Senhor Deus, muito obrigado por cada participante desta live, por aqueles que vão ainda ouvir, vão participar, que tu possa estar abençoando essas vidas que vão, Deus, estar sendo acrescentadas com essa palestra, com este momento. Muito obrigado, Deus, por este dia. Muito obrigado pelo dom da vida. Nós te louvamos assim, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Bom final de domingo para todos. Até a nossa próxima sala. Tchau, gente. Adorei. Grande beijo. Tchau. Valeu, Renato. Obrigada. Beijo.